Eu tô começando essa semana a testar uma coisa diferente na minha rotina de estudos, que é separar 2 dias para estudar alemão e 2 dias para estudar francês, com foco, né, nesses idiomas, as atividades, aquilo que eu for fazer. E aí a ideia é segunda e quarta do alemão, terça e quinta do francês, para ter isso ali melhor estruturado. Então colocar estudos de gramática de alemão, segunda e quarta, francês, terça e quinta. E aí na sexta-feira, não deu pra fazer, vamos fazer hoje. Ou reorganizar pra semana que vem, porque talvez hoje mesmo, embora seja sexta e não tenha um foco nisso, eu vou... não vai dar tempo de cumprir essa tarefa que não deu durante a semana e tudo mais. E eu tô fazendo esses ajustes porque eu tive... como novos alunos chegaram para as aulas, então eu precisei fazer alguns ajustes aí na rotina pra dar conta disso, né? E continuar tendo aí, na minha rotina, tendo os estudos dos idiomas na minha rotina, né? Então eu sigo estudando alemão, aprimorando, e comecei há alguns meses aí a estudar francês. Finalmente, na minha vida. Mas é isso, eu tô aqui e eu tô revisando um tempo verbal do alemão, que é o Konjunktiv 2 do Vergangenheit. O presente tá bem tranquilo, mas o Vergangenheit, que é o passado desse tempo verbal, não tá tão bem estruturado como eu gostaria, então eu tô revisando, que é pra dizer eu teria trabalhado, e também pra falar, né, pra ver essa estrutura também com os verbos modais, que é pra dizer assim, eu teria que trabalhar, e coisas nesse sentido. Então, o que eu fiz, né? Eu já fiz todos os exercícios aqui da gramática, do material que eu tenho. E aí, o que eu tô fazendo agora? Eu pedi pro chat GPT me dar 10 frases nesse tempo verbal, no present, né? O Konjunktiv 2 present, que ele tem uma estrutura ali. E aí, agora eu vou passar essas frases para o passado. Então, é um exercício interessante, né? De passar de um tempo verbal pro outro. Então, eu vou fazer essas 10 frases, isso vai ser a coisa do dia, mas eu também já vi... Eu vi um vídeo essa semana sobre esse tempo verbal e vi alguns outros conteúdos relacionados também. Então, eu vou fazer essas frases agora e depois eu vou pensar... vou ler, né, elas em voz alta também, pra ir acostumando a ouvir essa estrutura. A pronúncia do verbo eu tenho, né? Ja, ich habe dich verstanden. Ja, du solltest sich zubereiten. Ja, gut. Ich hätte mehr Zeit gehabt, wenn ich nicht so viel hätte arbeiten müssen. Ja. Eu tô testando algo novo essa semana na minha rotina, porque eu estou com mais alunos esse mês, felizmente. Então, mais gente aprendendo alemão, que é sempre ótimo. E então, eu tô precisando fazer alguns ajustes na minha rotina, né? Porque, então, eu tenho mais aulas e isso também gera mais tempo de preparação para essas aulas, de acompanhar esses alunos, enfim. E aí, então, para manter os meus estudos de alemão e também de francês, né? E de alemão porque eu sigo estudando, sigo aprendendo alemão.
Então eu decidi testar precisei, né, fazer alguns ajustes na minha rotina. E com isso, fazendo esses ajustes, eu preciso para conseguir continuar mantendo na minha rotina, né, de estudos de alemão e de francês, que eu comecei mais recentemente. E aí, o que eu tô testando, o que eu tava fazendo antes era ter na minha listinha de tarefas ali, tanto alemão quanto francês para estudar, sentar bundinha na cadeira para estudar. E eu vi que com a chegada desses novos alunos e tudo mais, e já via que em abril isso não estava dando muito certo, então eu peguei e resolvi então testar, né, fazer esse ajuste, que é deixar 2 dias para cada idioma. Então eu deixei segunda e quarta para o alemão e terça e quinta para o francês. E tem dado certo, tô gostando. Eu comecei essa semana, né? Então, hoje é quarta, eu tô estudando alemão. E é isso. E aí, na sexta-feira, eu vou olhar pra semana. O que não deu pra fazer durante a semana, vou fazer na sexta. Ou reorganizar pra semana seguinte, se a sexta estiver muito atribulada com todas as tarefas da vida, não é mesmo? Então, é isso, esse é o objetivo. E aí, o que eu tô estudando de alemão, que eu estou aprimorando, né? Eu já estudei um tempo verbal, que é o Konjunktiv 2 der Vergangenheit. E aí, eu já estudei, tá tudo aqui, ó. As atividades, já fiz todas as atividades aqui do livro e tudo mais. Mas eu quero tornar mais natural o uso dessa estrutura. E eu já entendi como que ela é formada, já entendi a mesma ideia, já entendi quando eu uso esse tempo verbal, mas eu quero deixar isso um pouco mais fácil. E aí, o que eu tô fazendo? Eu assisti uns vídeos, achei algumas informações sobre esse tópico, né? Aí no site da Deutsche Welle, achei num outro site também, que tem vários materiais de gramática ali e tudo mais, enfim. E aí, eu assisti um vídeo de um professor explicando isso, tudo em alemão ali, bonito. E aí agora, o que eu tô fazendo é um exercício, e aí eu pedi pro chat GPT gerar pra mim 10 frases no tempo, no Konjunktiv 2, no presente, no present, the present. E passei elas pro Vergangenheit, pro passado. Então, é sempre um exercício interessante fazer isso, de passar de um tempo verbal para o outro, sabe? Então, quando você aprende o passado, pega frases no presente e passa pro passado, pro tempo que você tá aprendendo, sabe? É sempre legal de fazer isso. E aí eu tô olhando aqui passei essas frases pro passado, e aí tô fazendo a correção, e é isso. Então, tô estudando aqui um pouco agora. E pra tornar mais fácil, né, melhor essa estrutura. Principalmente na minha fala, que é pra onde eu quero que ela vá. Bom dia! Gosto de começar o dia, né, depois de tomar café, de ler um pouquinho. E aí eu tô lendo esse aqui, do Nicholas Sparks. É uma tradução pro alemão, né, o original é em inglês. Mas em alemão chama Kein Ort ohne dich. Seria nenhum lugar sem você. Mas em português, a tradução é Uma Longa Jornada. Enfim, gente, é muito bom. Eu adoro. Sempre gostei muito dos livros do Nicholas. E tinha até um medo de ler. Agora, né, com 32. Que eu li quando eu tinha 17, 18, 20. E aí é uma leitura, né? Até pela leitura que a gente tem de mundo, né? Conhecimento que a gente tem de mundo, assim. Então tava meio assim de ler. Eu falei assim, tudo bem. Eu comprei o livro, quando eu comecei a estudar alemão, foi o primeiro que eu comprei. Na época eu tinha um A1, jamais daria conta naquela época.
de ler o livro. Mas agora eu tenho tempo, né, pra ler e o nível suficiente pra isso também. Então, ok. Eu falei, não, vou pegar pra ler, tá aqui, né, lá, beleza. Mas tava meio assim, porque, sei lá, vai que eu faço assim, putz, agora não dá pra ler. Mas é muito bom o livro. Os personagens são bem construídos e a história vai se desenrolando bem, assim, do desenvolvimento da história, né? E nesse aqui são 3 personagens, né? O Luke, a Sofia, que são os 2 que estão na capa. E tem o Ira também. E a gente vai acompanhando as histórias de todos eles, né? Da Sofia e do Luke, deles se conhecendo e tal. E do Ira, ele contando do passado, da vida dele. Enfim. Eu devia ter que caminhar, na verdade. De manhã eu tenho... O objetivo é esse, né? Antes de começar minhas aulas, ir caminhar e depois ir ler um pouquinho. Mas essa semana eu não fui caminhar porque cólica e... enfim, essas coisas. E aí eu falei, ai, não vou. E aí não fui, só fiquei lendo meu livro. Eu tive prova de francês hoje. E ou tava muito fácil a prova, o que eu acho que tava mesmo, ou eu errei tudo, né? Enfim, tô aqui agora em casa, comendo uma manga com sal. E vou ler textinho, fazer algumas outras coisas de trabalho. Tem uma reunião que eu tô super animada hoje pra falar sobre o Notion. Ai, gente, adoro o Notion. Quando eu falo com as pessoas assim, não, eu faço tudo dentro do Notion, né? Tudo relacionado ao trabalho e algumas coisas pessoais também. A pessoa fica assim, ah, legal, o Notion é legal. Mas quando eu tô falando tudo, é tipo tudo, até do nível até o meu ciclo menstrual. Tá aqui dentro. Enfim, é isso. Mas, bom, agora eu vou aqui ler um texto que eu preciso ler. E depois... O texto é o conto da Bela Adormecida, mas a versão em alemão. Que é pro Buchwohl, que é o clube do livro, né? Que eu tenho. Que a gente lê um conto de fada por mês. E a gente lê um livro a cada trimestre, né? Um livro da literatura alemã. Esses a gente lê em português e faz a discussão, porque a ideia é explorar a literatura. Mas no... E aí tem... Então tem dentro lá do Buchwohl a gente tem essa trilha que é pra explorar a literatura. E tem a trilha com os contos de fadas pra gente ler em alemão e tudo mais. E aí o livro dessa vez é o trio, né, o segundo livro, né, porque estamos já no segundo trimestre do ano, é esse aqui. O Leitor. Eu leio em alemão, né? O meu foco maior é esse, é fazer essas leituras em alemão. Mas essa trilha a ideia é ler, explorar a literatura, então é o Leitor, né, que é até Forleza em português, e o do primeiro trimestre, que a discussão foi em março, foi no comecinho de abril, a discussão, na verdade, foi esse aqui, foi o Passeador de Livros, que em alemão é Der Buchspazier. Muito bom, gostei bastante. Eu acho até que eu preciso editar o vídeo, mas eu tenho vídeos eu fui gravando fiz um diário de leitura, eu preciso editar o vídeo pra compartilhar. Mas, enfim, eu vou agora ler aqui o conto da Bela Adormecida. Não, aí como que eu faço, né? Eu vou anotando palavras, as palavras que eu não conheço também. Tipo, uma que eu já vi aqui é de coachar, o sapo. Eu não tinha a menor ideia como é que falava isso em alemão. Agora eu vi lá no conto, né? E aí eu anoto algumas outras que eu falo, essa palavra aqui, legal, interessante. Eu vou anotando, procuro no dicionário depois, escrevo flashcards.
Mas aí algumas outras eu anoto, assim, que eu acho que são palavras interessantes e deixo no glossário, lá dentro do Bookflow. Muito legal. Eu vou mostrar num vídeo como que tá a central do Bookflow, porque, tá muito legal. Obviamente dentro do Notion. Enfim, vou aqui, ó, agora pegar o meu conto. Mas aqui, Carla, você não acha que o Sean, se a ideia é de que é tarde, eu não falaria que a gente ainda tem tempo? Wir haben noch viel Zeit. Se a ideia do Sean é que já é tarde pra alguma coisa, tá. Se fosse honesto, seria. Isso, erst. Perfeito. Não, tranquilo, tudo bem. Beleza, vai ter. Perfeito, muito bem. Então, wir müssen, nós temos que ir. Temos que ir embora. Então, aqui, ó, fica bem evidente essa questão. Na primeira, ainda é cedo, ainda tenho tempo. Então, por isso, é esta. No outro nossa, já tá tarde, eu preciso ir embora. Não tenho mais tempo. Por isso, choro. Tá? Vamos lá. Hoje é sexta-feira, 9 de maio. E ontem fiz uma reunião com a Letícia, a Leticionismo, que tem, assim, uma cabeça, assim, pro Notion muito sensacional para criar os sistemas e as coisas lá dentro. E aí, final do ano passado, eu tava reformando meu Notion, tava mexendo no meu Notion, porque ele tava precisando de alguns ajustes que eu queria fazer, porque eu achei assim, vai facilitar o meu trabalho aqui. E aí, então, eu peguei e tava fazendo essa reforma, mexendo aqui e ali, onde eu posso mudar, o que eu vou fazer. Aí chegou Dona Letícia com um template lindo, maravilhoso, incrível, que eu peguei e falei assim, vou ter que recalcular a rota aqui dessa reforma do meu Notion pra incorporar esse template aqui dentro. E aí foi eu lá refazer tudo. Rodei a internet, fritei a cabeça pra descobrir como que eu resolvia o que eu precisava com foco às fórmulas e tudo mais. Consegui, resolvi, ótimo. Tá redondinho meu Notion, tá lindo. Aí ontem, eu e a Letícia fizemos uma reunião, porque ela queria saber todas as mudanças, queria ver tudo que eu tinha mudado nesse template que ela havia desenvolvido. Beleza. Fizemos essa reunião, mostrei pra ela tudo que eu fiz, tudo que aquele template virou aqui dentro, etc. E aí, depois disso, ela mostrou algumas mudanças que ela tá fazendo nesse template de melhoria, porque vem algo legal aí na Alunos, que é a comunidade de professoras que eu faço parte. E aí, então,
Eu mandei mensagem pra ela hoje às 6 horas da manhã falando, então, é assim, 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 porque você sabe que eu não vou sossegar enquanto eu não fizer essa mudança, né? Então agora eu vou dar as minhas aulas de hoje e fazer isso. Tem outras coisas pra fazer além das aulas, outras atividades de trabalho? Tem, mas é isso. Uhum.